Quer dizer, que o cristianismo, em sua versão, tanto protestante quanto mais tarde católico, teve uma presença aqui muito mais avassaladora do que o capitalismo. O capitalismo aparece dentro desse contexto cristão. E sem isso você não vai entender a América jamais. Protestar é uma coisa, opinar é outra. E opinar num nível intelectualmente defensável é outra ainda. Se é para opinar num nível intelectualmente defensável, primeiro, prove as suas forças estudando um determinado tema e escrevendo algo que vale a pena sobre isso. Alguns já fizeram isso. Né? Tem 2 ou 3 trabalhos até publicados, coisas muito boas. Mas, de tudo que foi publicado até agora, nada ainda atende ao que eu estou esperando que vocês façam. Que são teses muito sólidas, muito bem provadas, que se incorporam ao patrimônio da cultura brasileira e não, vamos dizer, à vida cultural de um dia. Ah, o Fritz publicou um livro, fez um sucesso, etc, etc. Deu muito bom. O sucesso sempre faz bem. Isso eu também publiquei um best-seller que fez um baita sucesso, que é o Mínimo. Mas você sabe que o Mínimo é um livro composto de escritos de 10, 15 anos antes. Tá certo? Então, ele não é uma obra criativa. Ao contrário, a criatividade já tinha sido feita antes. Né? O que importa, vamos dizer, é que vocês aprendam isso. Você começa a sua vida intelectual dominando algum tema. Pode ser um tema modesto, não precisa ser Aristóteles, né? Você não precisa fazer os 4 discursos de Aristóteles. Então, eu peguei o Aristóteles porque eu já estava estudando isso fazia muito tempo e eu achei que eu descobri algo que as pessoas realmente não sabiam, e de fato não sabiam. Né? Santo Tomás de Aquino e Avicena tinham dado a dica, mas não exploraram, então eu parti da dica deles e fui mais além. Falei, olha, então, disso aqui eu entendo, está aqui a prova, o problema está resolvido. Não é um negócio de você dar opinião sobre valores em luta. Né? É um trabalho técnico sobre Aristóteles. Né? Não tem aspecto polêmico nenhum. Tá certo? Não estou brigando com ninguém. Não estou defendendo o bem contra o mal. Né? Então, é assim que você começa. E é assim que eu quero que vocês comecem. Né? Então, claro que nesse curso nós caminhamos já um longo percurso, mas o que resta para fazer pela frente é uma monstruosidade. Gente. Eu já disse para vocês que em algum ponto eu gostaria de começar a dar aulas baseado em trabalhos de alunos. Cada aula seria o comentário de um trabalho. Mas o que eu recebi até agora não é suficiente para isso. Ou se poucos são, ainda estão muito, muito toscos. Eu digo, tentem de novo. Também já apareceram alguns talentos literários, sobretudo poéticos. Eu fico muito contente com isso. Tá certo? Só que, vamos dizer, uma obra poética, meu filho, é uma obra de 40 anos. E você veja, se você pega as obras completas de um grande poeta, juntas todos os poemas do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, não dá 400 páginas. É um livro. Um só. Então, para você ter uma obra poética sólida, você precisa muito tempo. E note bem, dos 400 páginas, de quantos poemas bons tem nas 400 páginas do Carlos Drummond de Andrade? Reduz para 150. Né? Quantos poemas absolutamente geniais? Reduz para 40. Então, o cara escreveu 40 páginas de poemas geniais, então é um baita de um poeta. Né? E em outros setores a coisa não é assim. As tentativas de romance que eu tenho visto em alguns alunos estão, para dizer a verdade, estão muito ruins. Muito ruins. Eu não tenho ainda um aluno com fôlego suficiente para escrever um romance que domine mesmo a técnica do romance. Tá certo? Então, ainda falta muita coisa. Eu não sei se eu pessoalmente conseguirei suprir, mas felizmente tem surgido, pela iniciativa dos próprios alunos, alguns cursos, vamos dizer, que gravitam em torno do COF, como o curso do Carlos Nadalim, né, o curso de latim do Rafael Falcon, o curso do Rodrigo Gorgel.
que vão dando aos poucos novos elementos que eu jamais conseguiria suprir pessoalmente. Né? Mas ainda falta muito, gente. Lembre-se disso. Se fosse para eu criar uma geração de opinadores, de formadores de opinião, que opinam através de blogs, de internet, bom, então a finalidade do curso estaria resolvida, estaria completado, porque isso já apareceu. Só que não é isso. É muito mais do que isso. Né? E eu não vou parar. Né? Nós vamos dar salto em cima de salto, gente. Ainda tem muita coisa a fazer pela frente. Né? Então, não se percam, não se desgastem com essas coisas, assumindo causas, sobretudo quando são causas ambíguas, como essa desses grupos islâmicos. Né? E também é o fim da picada, porque você diz, eu faço propaganda do catolicismo aqui. Não faço, eu só respondo o que me perguntam. Eu dificilmente entro nesses assuntos. Então, como é que eu vou aceitar que um aluno meu saia fazer propaganda do Islã, ou do budismo, ou do Raicoparta? Né? Isso é absolutamente inaceitável. Isso não pode fazer. É sinal de burrice. É sinal de imaturidade. Né? Então, note bem. As pessoas dizem, mas você não pode nos impedir de fazer o que você mesmo fez. Eu digo, sim, só que quando eu comecei a procurar essas coisas, na verdade eu não procurei, me procurar. Eu já estava muito mais preparado do que vocês estão agora e do que vocês vão estar daqui a 10 anos. Mas muito mais. Preparado não só por leitura e estudo, mas por experiência da vida. Eu tinha experiência, por exemplo, da atividade política clandestina, né, dentro de um regime ditatorial que poderia me matar. Né? Eu tinha experiência de esconder refugiados políticos em casa, quando estavam sendo procurados pela polícia ou por outros inimigos que queriam matá-los. Eu tinha vivido tudo isso, gente, e muito mais. Então, bom, a minha vida foi uma vida muito peculiar, sempre recheada de perigo para todo quanto é lado. E note bem, ainda assim, quando eu fiz contato com a Tariqa, eu tive a sorte ou a prudência de fazer contato com uma Tariqa que era multiconfessional, quando o Shum. Que isso provocou a ira mais tarde das outras Tariqas, que o forçaram, mais tarde, quando ele estava no último ano de vida dele, ele foi forçado pelas outras Tariqas, ele baixou uma ordem de que daí por diante só aceitaria muçulmanos na Tariqa. Mas isso foi no último ano de vida dele, 10 anos depois de eu ter saído de lá. Por ser uma Tariqa multiconfessional, isso me dava uma margem de manobra enorme, porque agora você não vai encontrar esse Tariqa nenhum. Para você entrar numa Tariqa, você vai ter que fazer uma conversão pública ao Islã. E se você fizer a conversão pública ao Islã, você sai do Islã, os caras têm o direito de te matar. Não é brincadeira. Né? O Islã nesse ponto, é como uma ratoeira, só pode entrar, não pode sair. Né? Então, eu entrei e saí porque não houve conversão ao Islã, não existia conversão na Tariqa do Shum. Havia o que ele chamava uma oportunidade espiritual. Como, por exemplo, o Thomas Merton fazendo o exercício budista, essa coisa toda. Ele não se converteu ao budismo, nem precisa se converter. Né? Então, a perspectiva da conversão não existia ali. Porém, isso, quando se espalhou entre outras taricas, isso virou um escândalo, todo mundo se voltou contra o Shum e ele foi obrigado a mudar a orientação da tarica já no fim da vida. Né? Então, esta oportunidade que eu tive, vocês não vão ter. E por isso mesmo é que eu gosto de passar para vocês a experiência que eu obtive, porque ela não é reprodutível, não dá para fazer a mesma coisa hoje. Mas com ela eu aprendi muita coisa. Né? E seria muito. Também é interessante lembrar de vocês o seguinte: esse argumento da dominação tecnológica, quer dizer, tecnologia como uma maldade ocidental que devasta o planeta e mata pessoas, etc., etc., é uma perspectiva que também foi absorvida pelo próprio Dugin. Só que é o seguinte: o Ocidente, com toda a sua tecnologia, jamais matou tanta gente quanto a Rússia
com a tecnologia que ela roubou do Ocidente. Né? Em segundo lugar, a ideia de que opõe, vamos dizer, a tecnologia à natureza é uma coisa só para quem nunca percorreu a Europa ou os Estados Unidos. Porque se você anda por aqui, você vê que dificilmente você vai encontrar exemplos de integração melhor do homem na natureza do que aqui ou na Europa, nas cidadezinhas do interior da Europa. Então, quando você vai ver, por exemplo, a poluição chinesa, que é a mais alta do mundo, o chinês está lá no grupo eurasiano protestando contra a maldita tecnologia ocidental que destrói tudo. Os russos também. Só que aqui não tem nenhum Chernobyl e não tem a poluição assassina que tem na China. Então, esse é o problema do indivíduo que pega certas noções filosóficas e as projeta na história com total desprezo, vamos dizer, pelos fatos concretos. É o problema, vamos dizer, o tipo de análise que o Heidegger faz é a análise redutivista, do mesmo tipo que Karl Marx fez. Karl Marx pegou o capitalismo, definiu o capitalismo por uma fórmula e começa a analisar o capitalismo real a partir dessa fórmula, que é a fórmula da mais-valia. E daí chega a todas as suas conclusões. Acontece o seguinte: na sociedade capitalista não havia só capitalismo, havia outras coisas. E essas coisas, às vezes, pesavam mais do que a fórmula abstrata do capitalismo. Por exemplo, eu ontem assisti um filme esplêndido, dirigido pelo Tommy Lee Jones, chama-se Homesman, o homem do lar, o homem da casa. E é um filme que reflete até que ponto, até que profundidade o espírito evangélico penetrou na civilização americana, já no tempo quase da barbárie. O filme se passa em 1850. Né? Então é a história de uma moça que faz um sacrifício heróico para salvar três donas que estavam malucas. Ela arrisca a vida e perde a vida para salvar a moça. É uma história de uma santa, na verdade. Né? E quando você vê, por exemplo, a força enorme que as igrejas evangélicas tiveram na criação do Estado, muito mais do que o capitalismo. Meu Deus do céu, não tinha capitalismo nenhum. O nego chegava lá no meio do mato. Não tinha capitalismo nenhum, mas tinha já a igreja evangélica. E foi o que Alexis de Tocqueville disse. Ele disse: você, para conhecer a América, você precisa ver as igrejas da América. Então, quer dizer que o cristianismo, em sua versão, tanto protestante quanto mais tarde católico, teve uma presença aqui muito mais avassaladora do que o capitalismo. O capitalismo aparece dentro desse contexto cristão. E sem isso você não vai entender a América jamais.